O vento cortava as velas, e o balanço das ondas quebrava o silêncio azul do Atlântico. O cheiro de sal misturado ao diesel dos barcos de pesca impregnava o ar matinal do porto de Vitória. Era 18 de janeiro de 2011, uma terça-feira quente e clara, quando Paulo Henrique Martins amarrou pela última vez os cabos de sua embarcação Aurora no Pier 7 da Marina Vitória. Aos 38 anos, Paulo era conhecido pelos frequentadores do clube náutico como um velejador meticuloso e experiente. Cabelos castanhos já grisalhos pelo sol e sal, mãos calejadas de quem passou décadas manuseando cordas e velas, ele havia competido em dezenas de regatas amadoras ao longo da costa capixaba. A Aurora, um veleiro de 32 pés construído em fibra de vidro, era sua companheira há 8 anos. Cada parafuso, cada cabo, cada sistema eletrônico ele conhecia como a palma da mão. Naquela manhã, Paulo carregou provisões para 5 dias, água potável em galões, conservas, frutas frescas, equipamentos de pesca e combustível extra para o motor auxiliar. Seus planos eram simples: uma navegação solo até as proximidades do arquipélago de Trindade, a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. Não era sua primeira vez naquelas águas. 3 anos antes, havia participado de uma expedição científica até a ilha e conhecia bem as correntes e os ventos da região. Vou aproveitar para testar os novos equipamentos de navegação, disse a um amigo no clube, apontando para o GPS recém-instalado e o rádio VHF de longo alcance. Se tudo correr bem, fico 2 dias por lá e volto no fim de semana. A irmã Luciana, funcionária pública de 35 anos, apareceu no porto para se despedir. Ela sempre se preocupava com as viagens solo do irmão, mas conhecia sua paixão pelo mar e sua competência como navegador. Você tem certeza de que não quer companhia? Perguntou, ajudando-o a conferir os equipamentos de segurança. Preciso desse tempo sozinho, Lu. Além disso, a Aurora navega melhor com menos peso, respondeu Paulo, sorrindo enquanto testava o funcionamento do rádio. Vou ligar todos os dias às 18h. Se não conseguir contato, é porque estou em zona de sombra, mas não se preocupe. Às 8h30, Paulo soltou as amarras. O motor auxiliar roncou suavemente, enquanto ele manobrava para sair da marina. Luciana acenou do pier, observando a silhueta branca da Aurora se afastar em direção ao horizonte azul. O vento sudeste estava favorável, e logo Paulo içou a vela mestra, desligou o motor e entregou-se ao ritmo milenar da navegação à vela. Durante o primeiro dia, tudo transcorreu conforme o planejado. Às 18h15, o rádio de Luciana crepitou com a voz familiar do irmão. Tudo tranquilo por aqui. Vento bom, mar calmo. Posição aproximada, 150 milhas da costa. Câmbio. No segundo dia, 19 de janeiro, o último contato aconteceu às 18h22. Paulo relatou estar a cerca de 300 milhas de Vitória, navegando em águas profundas com visibilidade excelente. Sua voz soava relaxada, quase eufórica. O pôr do sol aqui é inacreditável. Lu, a Aurora está voando. Amanhã devo avistar Trindade. Falamos depois. Câmbio. Foi a última vez que alguém ouviu a voz de Paulo Henrique Martins. 20 de janeiro de 2011. Luciana Martins permaneceu ao lado do rádio até às 19h30, esperando o contato diário que não chegou. O ponteiro dos minutos avançava pesadamente no relógio da parede de sua casa em Vila Velha, enquanto ela alternava entre diferentes frequências, tentando captar qualquer sinal da Aurora. Alô, Paulo? Paulo, você me escuta? Câmbio, repetiu dezenas de vezes, mas apenas o chiado estático respondia. Na manhã seguinte, após uma noite insone, Luciana acionou a capitania dos portos. O oficial de plantão, capitão-tenente Roberto Andrade, a recebeu com a seriedade que casos de emergência marítima exigiam. Senhora, seu irmão é navegador experiente? Perguntou, preenchendo o formulário de pessoa desaparecida no mar. Muito experiente. Navega há mais de 15 anos e conhece bem a região de Trindade, respondeu Luciana, entregando fotos recentes de Paulo e especificações técnicas da Aurora. Às vezes o rádio falha em alto mar. Vamos aguardar mais 24 horas antes de deflagrar a operação de busca, explicou o capitão. Na maior parte dos casos, o navegador retorna sem conseguir restabelecer contato, mas Paulo não retornou.
Em 22 de janeiro, a Marinha do Brasil iniciou a Operação Resgate Atlântico. 2 navios patrulha, o Grajaú e o Goiânia, partiram de Vitória em direção às coordenadas do último contato. Aviões C-95, bandeirante da Força Aérea Brasileira, sobrevoaram uma área de 50.000 km² entre a costa capixaba e o arquipélago de Trindade. Durante 5 dias, marinheiros e aviadores esquadrinharam o oceano com binóculos e equipamentos de varredura. Pescadores da região, conhecedores íntimos daquelas águas, se ofereceram como voluntários, navegando em grupos coordenados pelo Centro de Controle de Tráfego Marítimo. José Carvalho, veterano pescador de 52 anos, participou das buscas a bordo de sua traineira Esperança. Procuramos em cada corrente, cada banco de algas, cada pedaço de mar, onde alguma coisa pudesse estar flutuando, lembrou anos depois. Paulo era conhecido entre nós, navegador respeitoso, que sempre cumprimentava quando cruzávamos no mar. Embarcações mercantes que transitavam pela área foram alertadas via rádio para reportar qualquer avistamento. A petroleira cidade de Vitória, da Petrobras, desviou sua rota para auxiliar nas buscas, mas seus tripulantes não encontraram vestígios da aurora. O arquipélago de Trindade foi perscrutado metro a metro. A ilha, território militar brasileiro, localizado a 1.200 quilômetros da costa, possui apenas 10,4 km², mas suas águas cristalinas escondem recifes perigosos e correntes traiçoeiras. Soldados da Marinha baseados na ilha caminharam por toda a linha costeira, verificando enseadas, praias e formações rochosas onde destroços poderiam ter encalhado. Nada foi encontrado. Em 28 de janeiro, após uma semana de buscas intensas, que mobilizaram mais de 200 militares e dezenas de embarcações civis, a Marinha encerrou oficialmente a Operação Resgate Atlântico. O relatório final classificou o caso como desaparecimento em águas internacionais e arquivou o processo após constatar ausência de vestígios materiais da embarcação ou do navegador. Para Luciana, o silêncio do mar se tornou um peso insuportável. Durante meses, ela percorreu praias do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, esperando que as correntes trouxessem algum fragmento da aurora. Conversou com pescadores, mergulhadores, salva-vidas, qualquer pessoa que pudesse ter avistado algo. O pior não é a tristeza, é a dúvida, confidenciou a uma amiga 6 meses após o desaparecimento. Não saber se ele sofreu, se teve tempo de pedir socorro, se ainda está vivo em alguma ilha perdida. A gente cria 1000 cenários na cabeça. A comunidade náutica de Vitória se mobilizou. O clube onde Paulo navegava organizou missas, regatas em sua homenagem e até financiou uma expedição particular de busca 2 anos depois do desaparecimento. Mergulhadores especializados exploraram pontos de naufrágio históricos entre o Espírito Santo e Trindade, mas o oceano manteve seu segredo. Os anos passaram. Luciana se casou, teve filhos, mas nunca parou de acreditar que um dia saberia o que aconteceu com o irmão. Na sala de sua casa, uma foto de Paulo ao timão da Aurora permanecia em lugar de destaque, ao lado de uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. O mar havia engolido Paulo Henrique Martins e sua embarcação sem deixar rastros. Pelo menos, era o que todos acreditavam. 15 de março de 2024, 13 anos após o desaparecimento, o Dr. Marcelo Silva, oceanógrafo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, estava analisando dados de rotina em seu laboratório em São José dos Campos quando algo incomum apareceu em sua tela. A boia oceanográfica TR-07, fundeada a 40 quilômetros ao norte da ilha de Trindade, havia transmitido uma sequência de dados anômalos durante a madrugada. Os sensores de impacto registraram uma série de choques metálicos entre 2,30 e 3,15, seguidos por readings de densidade que indicavam a presença de material sólido não orgânico na coluna de água. Isso é estranho, murmurou Marcelo, ajustando os óculos enquanto examinava os gráficos. A TR-07 era uma das boias mais avançadas do Programa de Monitoramento Oceânico Brasileiro, equipada com sonar de varredura lateral, sensores de corrente e sistemas de detecção de detritos subaquáticos.
O que mais intrigou o oceanógrafo foi a natureza dos impactos. Não se tratava de colisão com peixes grandes, tartarugas ou lixo marinho comum. As assinaturas dos sensores mostravam características típicas de metal contra metal, como se algum objeto metálico estivesse se chocando repetidamente contra a estrutura da boia. Marcelo enviou os dados para o colega Fernando Rocha, especialista em arqueologia marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A resposta chegou no dia seguinte. Esses impactos são similares aos que registramos em naufrágios que se deslocam pelo fundo devido às correntes. Pode ser destroço de embarcação. A curiosidade científica de Marcelo foi despertada. Ele solicitou autorização da Marinha para enviar um veículo subaquático não tripulado, ROV, até as coordenadas da boia TR-07. Em 28 de março, a bordo do navio oceanográfico Almirante Saldanha, uma equipe de mergulho técnico desceu às águas próximas à Trindade. A 85 metros de profundidade, as câmeras do ROV captaram algo que fez o coração de Marcelo acelerar. Fragmentos de fibra de vidro branca, parcialmente cobertos por cracas e algas marinhas, espalhados em uma área de aproximadamente 200 metros quadrados no fundo arenoso. Temos algo aqui, anunciou pelo rádio interno do navio. Destroços de embarcação, aparentemente de veleiro. O braço mecânico do ROV coletou amostras dos fragmentos maiores. De volta à superfície, Marcelo examinou o material sob microscópio. Fibra de vidro de alta qualidade, com vestígios de tinta branca e azul, cores típicas de embarcações de recreio. Mas a descoberta mais impactante veio quando o ROV localizou, semi-enterrado na areia, um pedaço de casco com inscrições parcialmente legíveis. As letras Auro ainda eram visíveis, gravadas em relevo sobre a fibra de vidro. Marcelo sentiu um arrepio. Em seus 20 anos de carreira, havia estudado dezenas de naufrágios, mas algo sobre aqueles destroços o inquietava. Decidiu pesquisar no banco de dados da Marinha embarcações desaparecidas na região de Trindade. O nome Aurora apareceu no primeiro resultado da busca. Velejador desaparece em 2011, durante navegação solo para Trindade. Lia a notícia arquivada. A foto mostrava um homem de meia-idade, ao lado de um veleiro branco e azul. Marcelo comparou as cores da embarcação com as amostras de tinta encontradas nos destroços. Era uma coincidência impossível de ignorar. Em 2 de abril, Marcelo ligou para a Capitania dos Portos de Vitória e foi direcionado ao capitão-tenente Roberto Andrade, o mesmo oficial que havia coordenado as buscas por Paulo Henrique Martins em 2011. Capitão, acredito que encontramos destroços da Aurora, disse Marcelo, explicando a descoberta. Do outro lado da linha, um longo silêncio. Depois, a voz embargada de Roberto. Doutor, nós procuramos por aquele homem durante uma semana. Sua família nunca parou de perguntar o que aconteceu. Se realmente são destroços da Aurora, isso pode finalmente dar respostas a eles. Marcelo sabia que sua próxima ligação seria uma das mais difíceis de sua vida. Procurou no arquivo do caso o nome da irmã de Paulo, Luciana Martins. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz feminina atender. Luciana, meu nome é Marcelo Silva. Sou oceanógrafo do INPE. A senhora poderia conversar comigo sobre seu irmão Paulo Henrique? Luciana Martins chegou ao Instituto de Pesquisas da Marinha em Arraial do Cabo, numa manhã nublada de abril de 2024. Aos 48 anos, ela carregava nos olhos o mesmo azul acinzentado do irmão, mas também as marcas de 13 anos, esperando por respostas que talvez nunca chegassem. O Dr. Marcelo Silva a recebeu em uma sala refrigerada, onde os fragmentos da Aurora estavam dispostos sobre uma mesa de aço inoxidável. Luciana se aproximou lentamente, as mãos tremendo quando tocou o pedaço do casco com as letras Auro, ainda visíveis. É dele, sussurrou, fechando os olhos. Paulo mandou gravar esse nome com letras em relevo. Dizia que assim a Aurora nunca perderia sua identidade, mesmo depois de muitos anos no mar. Marcelo explicou como os destroços foram encontrados e mostrou as imagens do ROV. Luciana estudou cada fragmento com a atenção de quem reconhece objetos íntimos. Um pedaço do leme, parte do mastro, fragmentos do casco lateral onde Paulo costumava apoiar os pés durante as manobras. Doutor, o senhor pode me dizer como isso chegou até lá? Perguntou.
Paulo era navegador experiente. O que pode ter acontecido? Marcelo havia preparado essa conversa com cuidado. Analisamos as correntes marinhas da região e consultamos dados meteorológicos de janeiro de 2011. Houve uma mudança súbita nas condições climáticas no dia 20 de janeiro, exatamente quando seu irmão perdeu contato. O oceanógrafo mostrou mapas de ventos e correntes. Uma frente fria vinda do sul encontrou uma massa de ar quente tropical próximo à Trindade. Isso gerou ventos de até 60 nós e ondas de 5 metros. Condições que podem ser fatais para um veleiro. Luciana absorvia cada palavra. Depois de tantos anos de incerteza, finalmente havia uma explicação técnica, científica, para o que acontecera com Paulo. Mas há outro detalhe, continuou Marcelo. Os destroços estavam muito próximos à Trindade, praticamente onde seu irmão planejava chegar. Isso significa que ele quase completou a viagem. As investigações revelaram mais detalhes. A análise dos fragmentos mostrou que a Aurora sofreu impacto violento, provavelmente contra as formações rochosas submersas ao norte da ilha, conhecidas pelos pescadores locais como cemitério de barcos. As correntes na região são traiçoeiras e mesmo navegadores experientes podem ser surpreendidos por ondas que quebram contra rochedos submersos. Fernando Rocha, o arqueólogo marinho, fez uma descoberta adicional ao examinar as cracas incrustadas nos destroços. Pela densidade e espécie das cracas, estimamos que os fragmentos estão no fundo há pelo menos uma década. Isso é consistente com um naufrágio ocorrido em 2011. A equipe científica elaborou uma hipótese sobre os últimos momentos da Aurora. Paulo provavelmente chegou às proximidades de Trindade na tarde, ou noite de 20 de janeiro, quando as condições climáticas se deterioraram rapidamente. Tentando encontrar abrigo próximo à ilha, pode ter sido surpreendido por uma onda maior que empurrou o veleiro contra as rochas submersas. Ele deve ter lutado até o fim, disse Marcelo a Luciana. A disposição dos destroços indica que Paulo tentou manobrar a embarcação para longe das rochas, mas as condições do mar não permitiram. Para Luciana, saber que o irmão havia quase alcançado seu destino trouxe uma mistura de alívio e melancolia. Paulo sempre falava que Trindade era seu lugar especial no mundo. De certa forma, ele chegou lá. A Marinha realizou uma cerimônia oficial no mar, próximo ao local onde os destroços foram encontrados. Familiares, amigos do clube náutico e alguns dos pescadores que participaram das buscas originais estiveram presentes. O capitão-tenente Roberto Andrade, agora capitão de mar e guerra, leu uma oração pelos navegantes perdidos no mar. Luciana jogou flores brancas na água cristalina próxima à Trindade. Paulo sempre disse que queria que suas cinzas fossem espalhadas no mar, comentou. De certa forma, ele conseguiu o que queria. A descoberta dos destroços da Aurora não trouxe Paulo de volta, mas encerrou um dos mistérios marítimos mais duradouros da costa brasileira. Para a comunidade náutica, representou um lembrete da força imprevisível do oceano. Para a ciência, mostrou como a tecnologia moderna pode revelar segredos que o mar guardou por décadas. Marcelo Silva continuou monitorando as boias oceanográficas próximas à Trindade. Hoje, quando analisa os dados rotineiros de suas pesquisas, sempre se lembra de que, sob aquelas águas azuis, existem histórias humanas esperando para ser contadas. A boia TR-07, que detectou os primeiros sinais dos destroços da Aurora, continua transmitindo dados do fundo do Atlântico, uma sentinela silenciosa guardando os segredos de navegadores que desafiaram o mar e encontraram, nas águas próximas à Trindade, seu destino final. 2 meses após a descoberta dos destroços, Luciana Martins retornou à Vitória carregando algo que não possuía há 13 anos: paz de espírito. A certeza sobre o destino do irmão havia transformado sua dor indefinida em uma saudade concreta, finita, com a qual podia finalmente aprender a conviver. No clube náutico onde Paulo era sócio, uma placa de bronze foi instalada próxima ao Pier 7, o mesmo de onde ele partiu pela última vez. A inscrição simples honrava sua memória. Paulo Henrique Martins, 1973-2011. Navegador que encontrou em Trindade sua última aventura. A descoberta científica, no entanto, gerou consequências que nenhum dos envolvidos havia previsto.
O Dr. Marcelo Silva publicou um artigo detalhado sobre o caso na revista Ocean Engineering, descrevendo como tecnologias de monitoramento oceânico poderiam ajudar a resolver desaparecimentos marítimos antigos. O trabalho despertou interesse internacional e levou ao desenvolvimento de um protocolo para a investigação de naufrágios usando dados de boias oceanográficas. O caso da Aurora mostrou que o oceano preserva evidências por décadas, explicou Marcelo durante uma conferência em Lisboa. Com os sensores adequados e análise de dados sistemática, podemos recuperar histórias que pareciam perdidas para sempre. A família de Paulo decidiu doar os fragmentos recuperados da Aurora para o Museu Naval do Rio de Janeiro, onde foram integrados a uma exposição sobre navegação de recreio e segurança marítima. Milhares de visitantes passaram a conhecer a história do velejador que desapareceu em 2011 e foi encontrado 13 anos depois, através de uma boia científica. Luciana frequentemente recebia mensagens de familiares de outros desaparecidos no mar. Sua história me deu esperança, escreveu a esposa de um pescador sumido em 2019. Agora sei que um dia posso ter respostas também. O impacto mais significativo, porém, ocorreu na comunidade náutica brasileira. O Clube de Paulo estabeleceu novos protocolos de segurança para navegação solo, equipamentos de emergência obrigatórios, planos de navegação detalhados e sistemas de rastreamento via satélite. Outros clubes da costa brasileira adotaram medidas similares. O Paulo teria ficado orgulhoso, disse Luciana durante a inauguração do novo Centro de Segurança Náutica do clube. Ele sempre dizia que cada navegador deveria zelar pela segurança dos outros. O capitão Roberto Andrade, que coordenou as buscas originais por Paulo, se aposentou da Marinha pouco depois da descoberta dos destroços. Em sua última entrevista como oficial, refletiu sobre o caso. Às vezes fazemos tudo o que é humanamente possível e ainda assim o mar guarda seus segredos. O importante é nunca desistirmos de procurar. Famílias como a de Paulo merecem respostas. A boia oceanográfica TR-07 continuou operando normalmente após a descoberta. Marcelo Silva a visitava periodicamente durante expedições científicas, sempre lembrando que aquele equipamento havia sido fundamental para resolver um mistério de 13 anos. Em suas anotações pessoais, escreveu: "A ciência, às vezes, nos surpreende. Instalamos a TR-07 para estudar correntes oceânicas e ela acabou encontrando um homem perdido no tempo. Para Luciana, a maior mudança foi emocional. Pela primeira vez desde 2011, conseguiu falar sobre Paulo no passado sem sentir o nó na garganta da incerteza. Durante uma conversa com os filhos, que conheceram o tio apenas através de fotos e histórias, ela explicou: o oceano guardou o tio Paulo durante muito tempo, mas não conseguiu esconder sua história para sempre. A descoberta da Aurora também influenciou pesquisas oceanográficas na região de Trindade. O mapeamento detalhado do fundo marinho revelou outros naufrágios históricos e ajudou a identificar áreas de risco para a navegação. A Marinha atualizou suas cartas náuticas com informações mais precisas sobre correntes e formações rochosas perigosas. Em janeiro de 2025, no 14º aniversário do desaparecimento de Paulo, Luciana retornou ao Pier 7 em Vitória, não para chorar ou lamentar, mas para celebrar a memória do irmão e agradecer àqueles que nunca desistiram de procurá-lo. O mar estava calmo naquela manhã, com o mesmo azul profundo que encantara Paulo durante toda a vida. Luciana observou os veleiros no horizonte e pensou na última frase que o irmão havia dito pelo rádio: "O pôr do sol aqui é inacreditável." 13 anos depois, ela finalmente compreendia que Paulo havia encontrado seu pôr do sol eterno nas águas próximas à Trindade. O oceano havia sido seu adversário e, paradoxalmente, seu último companheiro de navegação. A história de Paulo Henrique Martins se tornou lenda entre os navegadores brasileiros, não apenas como um lembrete dos perigos do mar, mas como prova de que, mesmo nas profundezas do Atlântico, nenhuma vida é esquecida para sempre. Às vezes, é preciso apenas esperar que a tecnologia e a persistência humana se encontrem no momento certo para trazer à tona verdades que pareciam perdidas nas águas infinitas do oceano. A boia TR-07 continua transmitindo seus dados, guardião silencioso de segredos subaquáticos,
lembrando a todos que o mar pode esconder histórias por décadas, mas nunca as apaga completamente.